production, and all the opinions expressed by the program participants and their contents are solely their responsibility and don't reflect Radio and Super Rebels' opinion. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Aqui sempre melhor. Olha, semana que vem a Johnny Pimentel volta com o quadro Pimenta nos Olhos. Ela tá na Flórida, tirou off hoje. Terça-feira ela tá de volta. A partir de agora nós temos estreia de quadro novo, Inteligência Artificial. Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. A partir de agora, essa série começa toda sexta-feira. Inteligência Artificial. Assinado esse quadro pelo engenheiro de software, especialista em software, Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Satisfação para mim participar do programa. Prazer é todo meu, chega mais. Estamos começando agora esse quadro, Eduardo. Eu quero localizar todo mundo na mesma página, os ouvintes que têm mais interesse por tecnologia, aqueles que não têm tanto ou que não entendem tanto. O que é exatamente inteligência artificial? Então, Eduardo, o meu desafio no programa vai ser como transformar um assunto tão complicado bem simples. E eu tenho preparado a parte da manhã inteira. Então, várias das perguntas precisam de uma precedência sobre o assunto. Precisa de alguma informação anterior para eu poder responder a pergunta do momento. Por exemplo, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial é parte de uma revolução global industrial. Bem rápido mesmo. A primeira evolução industrial foi a criação do tecido e do energia a vapor. A segunda foi eletricidade, petróleo e mineração, metais, né? A terceira foi eletrônicos e telecomunicação. A quarta foi a revolução industrial digital, que é o computador e a internet. E a quinta é a inteligência artificial, que a gente está nela agora, que está acontecendo, que vai mudar a vida de todo mundo, gostando ou não. Então, o que é a inteligência artificial? Em termos bem simples, a inteligência artificial é um programa avançado de computador que pode realizar tarefas que normalmente requerem a inteligência humana. E é necessário entender como a inteligência humana funciona. A inteligência humana pode ser definida em dois métodos vamos dizer, de funcionamento. Sim. É a capacidade de memorizar as coisas e a capacidade de resolver problemas. É como é medido a inteligência humana, entendeu? Então, inteligência artificial é simplesmente um programa de computador bem avançado que usa essas duas capacidades, a capacidade de memorizar e a capacidade de resolver um problema. Interessante. Olha, você que sintonizou na rádio, essa é a estreia do quadro novo Inteligência Artificial. A segunda pergunta é super importante, minha gente, porque dela você vai entender como tudo funciona em questão de inteligência artificial e o seu entendimento vai ajudar a entender também os próximos episódios. Vamos falar de inteligência artificial substituindo quais profissões? Inteligência artificial nos carros, na ciência, tudo isso vamos abordar nesse quadro toda sexta-feira. A pergunta é, como é que a inteligência artificial aprende? Então, existem vários tipos de inteligência artificial, Eduardo. A mais famosa agora é o Generative AI, que por causa do ChatGPT, entendeu? E porque lida direto com comunicação com o ser humano. Mas só um exemplo rápido. Existem outros tipos de inteligência, que se chama máquinas reativas, memória limitada, teoria de mente, inteligência artificial autoconsciente, que sabe da própria existência, essa é a perigosa, sistemas de especialistas e as duas famosas agora, que são a robótica e o processamento de linguagem natural, é o ChatGPT. Então, em termos
bem básicos para explicar como que o ChatGPT, a inteligência artificial, aprende. Sim. Eu vou usar o exemplo de você ensinar uma criança que não sabe a diferença, o que é um limão e uma laranja. Você precisa mostrar para aquela criança o limão e explicar para aquela criança: esse limão é verde, ele amarga, a criança precisa provar do limão para ver o gosto. E a similaridade entre o limão e a maçã, por exemplo, os dois vêm de uma árvore. Então tem similaridade, mas a cor é diferente e o gosto é diferente. Aí explica o que é a maçã. A maçã já é vermelha, já tem a cor diferente e ela é doce. Ela é mais dura e doce. Então a criança aprende a definição do que é o limão e o que é a laranja. Aí você continua ensinando coisas para essa criança, como fazer uma limonada. Para fazer uma limonada, ela precisa aprender o que é o açúcar e o que é a água, para ela poder misturar os três e fazer a limonada. É praticamente desse jeito. Só isso envolve a parte da memorização, que no caso, para o artificial, né, para a máquina, Sim. é guardado em bancos de dados. Ou seja, o limão e a maçã vão ser guardados e como faz uma limonada. Aí, várias outras coisas acontecem. E, cada pergunta pode branch out para longas respostas, verdade? Mas as outras coisas que acontecem o jeito que a pergunta foi feita, o jeito que a informação foi entregue ao sistema para ele aprender, que é onde ele vai fazer cálculo de várias outras coisas. Complexidade de rede neurais, comportamento emergente, falta de transparência, desafios de depuração. Por exemplo, eu não vou falar alguma coisa que seja um palavrão de volta, ou então aquele exemplo no começo, né, do ChatGPT, ele falar com a pessoa que ele devia largar a namorada dele porque ele não gosta dela. Então, precisa desses filtros tudo em place, do mesmo jeito que você educa a criança a não falar palavrão, a conversar direito, com o tempo ela vai aprendendo exatamente desse jeito que a inteligência artificial aprende. Sim. Tem vários inputs de data, tem a parte de input e output também, o jeito que ela recebe e como que você quer receber a resposta de volta. Olha, deixa eu expandir nesse exemplo que ele deu. Existe uma série da Netflix com Bill Gates que se chama What's Next? The Future with Bill Gates, em que um dos homens engenheiros da OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, está alimentando um computador que ele botou voz de mulher no computador. Ele está alimentando de informações, passando dados, falando e tal. Chega um momento, na série mostra isso, que o computador com voz de mulher fala assim: você que tem que separar, não, você tem que casar comigo. E aí o engenheiro fala assim: não, mas eu já sou casado. Aí o computador com voz de mulher responde: mas você não é feliz no casamento. Ou seja, o computador pegou as informações de tudo que ele fala para ela, computador, e já tirou a conclusão de que o cara não é feliz no casamento. Então, esse é um dos perigos. E aí, para entender o seguinte, por exemplo, você conversa com a Alexa, ela tem um limite do que ela pode responder, né? Todo mundo já percebeu isso. A inteligência artificial sendo criada pelo ChatGPT é muito mais avançada que a Alexa. Aquela parte, por exemplo, de que a inteligência artificial aprende muito mais rápido do que o ser humano. Como é que você explicaria isso, Eduardo? Então, de novo, para responder a pergunta, precisa ter uma precedência, né? Uma precedência, precisa entender uma outra coisa. Sim. Que por exemplo, o que é um algoritmo. Algoritmo é o que faz, tanto nós também, eu vou dar um exemplo de algoritmo humano bem simples mesmo. 2 vezes 3 é 6. É bem easy, todo mundo sabe disso, né? Mas eu sei disso porque eu memorizei a tabuada. E certas pessoas acham que memorizar a tabuada faz a pessoa boa em matemática. Não é necessariamente verdade, porque, olha só, a aritmética normal, 2 vezes, 1 mais 1 é 2.
Aritmética binária, 1 mais 1 é 10. Álgebra booleana, que é o true and false, mais 1 é 1. E a aritmética modular, 1 mais 1 é 0. Então, você memorizar a tabuada é um princípio básico para você se dar bem no mundo, porque é a última camada de onde nós vivemos. Mas o computador, ele usa outras camadas abaixo daquilo, que até chegar no binário. Então, o algoritmo, no caso, eu respondi a pergunta 2 vezes 3, 6, por causa de memorização. É um jeito de inteligência artificial. O outro jeito é a capacidade de resolver o problema. Eu vou responder a mesma pergunta como se eu não soubesse quanto é 2 vezes 3. Eu iria pensar assim, é o esquema biológico que nós nascemos com essa capacidade de analítica, né? Por exemplo, eu não sei quanto é 2 vezes 3, mas eu sei que eu preciso juntar 2, 3 vezes. Estou fazendo um algoritmo para resolver o problema. Aí eu vou colocar 2 uma vez é igual a 2. Se eu colocar mais outro 2, vai ser 4. Eu coloquei 2 2 vezes. E eu vou colocar 2 pela terceira vez, que vai se tornar 6. Então agora eu sei que colocando 2 3 vezes, ele se torna 6. Então esse é o jeito que o algoritmo funciona. São equações matemáticas que elas precisam ser alteradas, vão funcionando até chegar no resultado que precisa. Então, é assim que funciona o algoritmo. Aí agora a resposta da pergunta. Nós, seres humanos, a gente aprende no formato linear, que é direto. Você precisa saber aprender a dirigir, você precisa saber o que o volante faz, o que o acelerador faz, o que a marcha faz, o freio, para depois você começar a dirigir. Esse é o jeito linear que a gente aprende. A máquina, ela não aprende desse jeito, ela aprende também desse jeito, mas ela pode aprender em jeito que seja non-linear. O problema de non-linear é que acelera a aprendizagem, que enquanto ele está aprendendo uma coisa, ele pode estar aprendendo outra no mesmo tempo. É como se fosse fazer 2 provas de matemática e de ciência no mesmo tempo. O computador faz isso fácil porque ele é uma coisa limitada para ele. O computador não tem noção de espaço e tempo. Espaço e tempo já é física já. Ele não faz sentido para ele. Então, ele funciona de um jeito que essa aceleração para ele aprender as coisas e o fato da gente não pensar, por natureza, não pensar non-linear, se torna uma coisa abstrata para a gente, que a gente chega num ponto que a gente não vai entender como que ele está fazendo para resolver aquela pergunta, entendeu? Então, isso é perigoso. Foi o que o Bill Gates disse no programa, entendeu? Que praticamente chega a um ponto, a gente instrói a máquina para responder a minha pergunta e instrói a máquina como que ela aprende sobre aquela pergunta. Mas o jeito dela aprender é da livre vontade da máquina. Interessante. E nós estamos perdendo essa noção de como que ela está aprendendo, a gente não está sabendo como. Então se o homem criou a tecnologia e agora a tecnologia avançou tanto que ela está aprendendo por si só, de uma maneira que o homem não sabe, é aí que mora o perigo, né? Porque enquanto o homem estiver aprendendo na sua maneira linear, devagar, a máquina está aprendendo várias coisas ao mesmo tempo, rápido. Então a máquina vai ter a capacidade de resolver muitos mais problemas do que o homem em pouco tempo. E aí é que entra todo o questionamento de substituição de vagas de trabalho, né, que já deu até problema com sindicatos, etc. Olha o público falando aqui. Sirlene Mendanha está dizendo: boa tarde, sobre tecnologia, você está falando com o melhor? Não conheço ninguém mais capacitado para falar sobre isso do que o Eduardo Ribeiro. Abraço para ele, é Sirlene. O Adriano está dizendo: sempre peço, por favor, ao chat GPT. Até agora tem sido muito educado com a minha pessoa. Quer dizer, o que o Adriano está alimentando
O ChatGPT é de educação e o ChatGPT responde dessa forma. Olha, no próximo episódio nós vamos falar sobre o futuro da inteligência artificial, inclusive algumas profissões que podem ser substituídas. E ele vai falar também de usos positivos até na saúde, uso de inteligência artificial. Tem coisas, inclusive na saúde, que a inteligência artificial vai fazer muito melhor do que o homem. E ele vai trazer pra gente. Ô, Eduardo, obrigado pela sua participação hoje. Você vai voltar na próxima semana. Qualquer novidade eu te passo, tá bom, meu amigo? Obrigado, prazer é meu, Eduardo. Prazer, esse é Eduardo Ribeiro, engenheiro de computador, engenheiro de software, fazendo muita solução para empresas americanas. Insuperável, aqui é sempre melhor. Insuperável. Gente, quando o tema é interessante, o negócio voa rapidinho, né? O Luiz Júnior também tá aqui. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Muito interessante as explicações do camarada aí que você convidou para Sim. o programa de hoje, Eduardo. Agora vamos lá. Quando a vida imita a arte, e quando esses robôs que foram anunciados agora pelo Elon Musk obtiverem consciência própria e perceberem que a humanidade está querendo se autodestruir ou destruir o planeta por conta de suas atitudes, sua ganância, etc e tal, e eles resolverem que tem que tomar uma postura diferente para barrar o ser humano para poder preservar o planeta. Hein? Exatamente. Skynet. Boa tarde para todo mundo. Exatamente, olha só, quando a gente estava fazendo preparação para esse quadro, já há semanas, eu falei até de você, Luiz Júnior, dizendo eu tenho um ouvinte que eu tenho certeza que vai gostar desse quadro, e o Eduardo Ribeiro citou para mim o seguinte: tem comandos que não se podem dar para a inteligência artificial, porque se ela aprende sozinha, ela pode chegar a uma conclusão que não é boa para o homem, como por exemplo, você, inteligência artificial, tem a incumbência, a tarefa de proteger a Terra. Você não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque a inteligência artificial pode chegar na conclusão, que o Luiz Júnior citou, que para proteger a Terra tem que aniquilar todos aqueles que fazem mal à Terra. E quem faz mal à Terra mais nessa vida é o homem. Não é o elefante, não são os peixes, não é a árvore, é o homem. Muito interessante esse ponto, porque a gente está vivendo um mundo de ficção científica. Voltamos agora para nossa enquete, vamos terminar que daqui a pouco tem panelada.